É sempre um prazer receber esse grande comunicador do digital, uma pessoa exponencial, um político que tem aí trazido várias pautas da direita do Amazonas, um verdadeiro representante da direita. Está aqui comigo, Sérgio. Muito obrigado pela participação, meu amigo. É sempre um prazer te receber para conversar sobre os assuntos que está em alta, né? Prazer é meu amigo. Você sabe que eu lhe considero muito. Então, sempre que você precisar, eu estou à disposição. E também levar informação para os nossos amigos aí que acompanham o patrono. E para você que está nos assistindo, ficar até o final, você vai entender. Nós vamos conversar sobre dosimetria, sobre Banco Master, Daniel Vorcaro, eleições aqui no Amazonas, enfim, todas essas questões que povoou a internet esses últimos dias. Certo. Mas, Sérgio, me fala um pouco sobre essa questão do Daniel Vorcaro, né? Um tsunami aí na política nacional que provavelmente vai afetar nosso estado, né? A gente vê aí a preocupação dessa questão da... Hoje ele protocolou o pedido de delação premiada, né? As consequências são muito abrangentes desse pedido dele. Eu queria que você explicasse para a nossa audiência, se vocês pudessem comentar a ligação entre a delação premiada e essa eleição e o Daniel Vorcaro. O Vorcaro é um caso que vai ficar marcado na história do Brasil, né? Um negócio atípico. O cara foi muito inteligente. Pode falar o que for do Vorcaro, mas inteligente ele é. Né? Ele pegou, usou o sistema contra o próprio sistema, comprou o sistema todinho e guardou as provas da... Como é que eu posso te falar? Ele guardou o recibo de compra. Né? E agora ele está apresentando para a justiça o recibo que ele tem de todo mundo. Hoje, de acordo com informações que nós recebemos aí, ele já informou que fechou aquele contrato com o escritório de advocacia da esposa do Moraes para ter acesso ao Moraes. Essas são as palavras do Vorcaro, ou seja, o Moraes já nesse caso estaria impedido de estar participando de algo ali dentro do Supremo, e é mais um motivo para o Moraes ser impeachmentado, né? Ser afastado do cargo. É uma questão totalmente imoral que está acontecendo. Além do que, nós temos a questão política. O que aconteceu, por exemplo, uma coisa levou a outra. A votação da dosimetria, né? Caiu o veto do Lula, foi votado e aprovado pelo Congresso. A dosimetria, que é um projeto de lei para diminuir essa punição que deram às pessoas, como a Débora do Batom, que escreveu com um batom na estátua e pegou 14 anos de prisão. E nós estamos vendo aí criminosos contumazes que não chegam nem a ir para uma audiência de custódia. Então hoje o que está acontecendo é uma guerra interna dentro da política de Brasília para que todo mundo se salve. Então foi feito um acordo para que aprovasse a dosimetria e livrasse os políticos da CPI do Banco Master. Né? Foi esse o acordo que a gente está sabendo. E, em primeiro lugar, tem muita gente que fala, eu vi as pessoas comentando numa postagem que eu fiz sobre isso, as pessoas falando, olha, isso é um absurdo, a gente não pode fazer um toma lá, dá cá. Eu me coloco primeiro no lugar das pessoas, sempre. Então, antes da gente falar qualquer coisa, a gente tem que imaginar se fosse eu, se fosse você, se fosse a sua filha, se fosse sua mãe que estivesse presa, estivesse condenada a 14 anos, a 20 anos de prisão. Você iria querer que tivesse esse acordo ou não? Sérgio, a gente tem que olhar muito pela legalidade, né? Também. Você está falando de uma coisa importante. Eu vou dar um exemplo aqui para você. Essa semana eu fiz um vídeo falando sobre uma questão que aconteceu na advocacia amazonense, que foi um advogado que protocolou uma peça, né? A delegada tinha pedido a prisão preventiva dele e, segundo informações, ele teria protocolado, através de advogado, uma peça, uma impugnação muito rápida, né? Essa impugnação muito rápida. E aí aconteceu que, devido a ele ter acesso a essa informação que a delegada tinha pedido, ele se evadiu, foragiu e a medida não pôde ser implementada. E aí eu estava conversando hoje com uma amiga que me ligou, você está falando da delegada e tal. Eu falei, não estou falando dela, inclusive, eu elogiei, que é uma pessoa muito competente. Mas o que acontece é que a gente tem que olhar pelo prisma da lei, pelo prisma legal. Né? E aí o que acontece? Ela disse, olha, em toda a minha vida
eu nunca vi um advogado agir tão rápido. E aí eu me manifestei com relação àquilo, falando sobre a questão da legalidade, né, do direito do advogado, da prerrogativa, e às vezes essas coisas tomam uma dimensão aí na rede, percorre. Sim. Então, trazendo essa questão para o que você está falando, eu acredito que você não esteja falando por ideologia de direita, porque são pessoas que coadunam com a sua visão política, mas sim pela questão da legalidade, né? Exatamente. Pela proporção, pela razão. Né? Um objeto aí que está sendo tutelado é o quê? Ali a estátua, enfim, né? Pintou lá e um período muito grande. Sim. Foi desproporcional. Mas voltando um pouco aqui para a questão do Banco Master, né? A questão da delação premiada, para quem está nos assistindo, a delação premiada é um instituto que aquela pessoa que faz o pedido, né? A pessoa está sendo investigada, está sendo processada, ela vai sofrer uma penalidade e ela resolve entregar algumas informações em troca de um benefício. É um acordo, né? É um acordo. E esse benefício, para você que está nos assistindo, tem que ser um benefício palpável. Certo. Ele tem que dizer, olha, eu cometi um ilícito, cometi um crime, e para cometer esse crime eu tive que fazer isso, isso e aquilo, e o dinheiro também está com essas pessoas aqui, e está aqui a prova. É mais ou menos isso a delação. Uhum. E a gente não pode perder de vista que isso, né, não é uma sentença, né? Não é uma verdade absoluta, é uma negociação. Certo. Ela vai entregar. Então, no caso do Daniel Vorcaro, o que chama atenção é o seguinte, é a amplitude do caso, o nível de envolvimento das pessoas no caso, o nível de pessoas que pode ser atingida nesse caso. Então, nesse sentido, o que você... Assim, você é um estudioso da política, né? Você está sempre ligado aí, chegou aqui conversando. Eu gosto muito de falar com você por causa disso. Eu fico bem informado. E aí tem que correr atrás, que a gente fica na notícia local, né? Então, nesse sentido, eu queria que você me dissesse o que você acha, como um estudioso da política, que amplitude vai chegar isso aí? Pelo que você está vendo, pelo que a movimentação política, pessoas que já estão defendendo alguma coisa... O que você encontra aí nessa questão dessa relação com a eleição de 2026? Tem muita gente que está olhando para a parte política somente. Muita gente ficou chateada por causa do acordo para cancelar a CPI, né, do Banco Master. Mas pouca gente está se prestando atenção na parte jurídica, na parte judicial. E o André Mendonça, o ministro do Supremo, ele tá trabalhando debruçado em cima desse caso de uma forma que está assustando muita gente em Brasília. Por quê? Porque ele já falou para o Vorcaro que se ele não trouxer, como você falou, ele tem que ter informações que tragam novidade para o caso. Então, ele já disse que se o Vorcaro não trouxer nada de novo, essa delação não vai funcionar. Então, pelo que a gente já está sabendo, muitos políticos foram entregues de bandeja pelo Vorcaro. Então, muito provavelmente, se essa delação foi aceita, porque muita gente não entende, né, como é que funciona, foi entregue hoje. Vai ser analisado pelo Ministério Público e pela Polícia Federal todas as informações que ele passou. E aí, depois que eles analisarem, eles vão passar para o ministro André Mendonça, olha, isso aqui realmente bate, isso aqui é informação nova, tá tudo aqui, isso aqui é real. Aí o André Mendonça toma a decisão se avaliza ou não a delação dele. Pelo que eu estou sabendo, tem muita gente com medo em Brasília. Muita gente. Inclusive, não só em Brasília, né? Em todos os estados da federação. É um caso, como eu falei no começo, bem atípico, porque essas pessoas achavam que nunca seriam atingidas. Porque no Brasil, querendo ou não, a gente vive num país que a gente sabe que a impunidade impera, né? Você é um operador do direito, eu estou estudando direito, nós vivemos no meio político também e a gente sabe o que acontece. Sempre tem aquele poderoso que chega com a caneta, liga para alguém, aquele alguém liga para outro e panos brancos em cima de tudo. Então, eu espero que não aconteça dessa vez. Pelo que eu estou vendo o André Mendonça, acho que a Polícia Federal vai ter muito trabalho. Muita gente deve ir para prisão.
Mas eu lembro do caso do próprio Lula, né? Petrolão, Mensalão. Muita gente foi presa, mas ficaram pouco tempo. Querendo ou não, a nossa justiça ela é complacente nesses casos aí. Eu vejo que ventos estão soprando para o lado da direita, né? Eu vejo assim, por quê? A pesquisa aponta que o Flávio Bolsonaro está ali na frente, 1 ou 2 pontos. Sim. E eu percebo movimentos de bastidor do poder tendendo ali para o lado da direita, né? Parece que a galera vai vendo que o barco vai afundar e vai pulando para cá. Isso. Com relação a isso aí, o que você acha que... Você tem exemplos assim claros e para poder informar para a gente de pessoas do poder já migrando ali para o lado querendo abandonar o barco? Existem 3 vertentes políticas no Brasil: direita, esquerda e centro. Tá? O centro, ele, como você falou, é que nem o barco no mar. Quando ele pensa para um lado, ele vai do mesmo jeito. O centrão, chamado assim, ele vai aonde está o poder. Ele vive disso. Né? E, querendo ou não, o Lula hoje ele tem uma alta rejeição. Ele tem uma média de rejeição de quase 70%. Para quem está atrás de uma reeleição, isso é péssimo. É muito difícil você conseguir reverter isso. Ele está tentando fazer aí as coisas, mas acho pouco provável que ele tenha êxito. Por quê? Porque quem trabalha, quem realmente está pagando a conta, está vendo que não está fechando no final do mês. E isso reflete no eleitorado. Então, querendo ou não, está todo mundo vendo em Brasília que a tendência é que o Flávio ganhe realmente essa eleição. Então, o Centrão já tem, pelo que a gente já sabe de bastidor em Brasília, eu não posso afirmar aqui algumas coisas, mas o que eu sei é que já há um acordo da Federação PP União Brasil com o PL. Então, o cargo de vice vem daí. Vem lá da Federação PP União Brasil. Então, fala-se muito na Tereza Cristina, é bem provável, é um nome forte, porque é do agro, é uma mulher, porque é esse perfil que o Flávio também queria, e ela agrada também o próprio Bolsonaro, né? Porque ela foi ministra do Bolsonaro. Então, querendo ou não, eu vejo ontem eu vi a informação que o Republicanos também, nacional, já não está mais com o PT. E já tem conversas abertas com o PL. Então, se o Republicanos e a Federação PP e União Brasil realmente fecharem nacionalmente com o PL, a situação do PT ela fica muito frágil. Porque o PSD, que até do Omar aqui, né, mas nacionalmente o PSD também tende a caminhar com o PL, que é o partido do Kassab. Então, essa migração para o lado do Flávio já mostra que a tendência é o Flávio ganhar. Muita gente fala, né, que existe a possibilidade de ele ganhar no primeiro turno. Eu acho pouco provável. Eu acho que não vai muito para esse lado. Deve ter um segundo turno, mas aí o Flávio deve ganhar. Sempre apertado, né? Mas aí eu acho que não vai ser tão apertado quanto foi a do Bolsonaro, essa última de 2022. Certo. E você acha que esse termômetro aí que está pendendo para o lado da direita ou da esquerda, em que sentido o Banco Master, esse escândalo, pode influenciar na eleição? Pois aí é que tá. Por que o centro está tentando se abraçar com o PL e tudo? Porque é a única escapatória. Querendo ou não, para quem não sabe, o Banco Master nasceu na Bahia, no ventre do PT. Então, quando ele nasceu ali, ele já vem com essa raiz do PT. Então, ele vai levar muita gente do Partido dos Trabalhadores junto com ele nessa delação. Isso vai fragilizar ainda mais o PT. Né? Então, hoje, eu vejo nesse sentido. Agora, nos estados, perdão, eu não vejo um prejuízo tão grande assim. Né? Por quê? A maioria desses estados mudou de governo. Você pode ver que a maioria dos estados hoje são governadores tampão, Rio de Janeiro, Amazonas, Roraima, Acre, eu acho que Rondônia também. Então, tá muito assim, muita gente nova se colocando, né, nesse jogo. Então, eu vejo que essa questão do Banco Master nos estados não deve afetar muito. Nacionalmente,
ele vai fragilizar aí bem a questão do Lula, e que tem a questão também, não só do Banco Master, mas do INSS, né? Que o filho do Lula está até o bico enrolado. Sérgio, a gente vê o seguinte, o Lula deu uma declaração falando que no governo dele prende-se mais a Polícia Federal porque ele deixa acontecer, ele não tem interferência nenhuma. Certo. Na sua opinião, a gente tem dois cenários, né? Sim. O governo de direita, segundo a esquerda, que tem pouca operação, pouca prisão quando o governo é de direita. Certo. A esquerda fala, olha, quando é de direita, não tem tanto escândalo, não tem tanta operação, porque eles manipulam a polícia. Deu a entender que foi isso. Sim. Mas quando é o governo de esquerda, a gente não faz interferência e por isso que acontece isso. Por isso que acontecem as prisões e as operações. Certo. Na sua opinião, isso está correto? Claro que não. O que acontece são casos de corrupção mesmo. Essa é a realidade. O governo Bolsonaro não teve um caso de corrupção. Você não viu escândalos como tivemos no passado do próprio PT. Mensalão, Petrolão. Aí eles dizem assim, não, mas a Polícia Federal não age no caso do Bolsonaro. O que mais teve foi ações do Supremo Tribunal Federal contra o Bolsonaro. Praticamente, era quase diário. Todos os dias tinha algum movimento do Supremo Tribunal Federal em cima do Bolsonaro. O Bolsonaro foi julgado por causa de importunar baleia, porque ele estava andando de jet ski. Então, assim, são coisas que a gente fica vendo. E aí, quando vem o governo da esquerda, vem os casos sempre de corrupção. Não é de agora, não é novidade. Então não tem como o cara chegar pra gente e falar isso, né? Eu vi até o Marcelo Ramos, eu postei na minha rede social, o Marcelo Ramos falando, olha, o Lula que fez as obras aqui, obrigado. O Lula que fez as obras aqui no Amazonas, fez a ponte, fez a arena, fez não sei o quê. Pois é, aí eu coloquei lá, todos os casos têm denúncia de corrupção, inclusive com delações. Né? Quem não lembra das delações da Odebrecht aqui no Amazonas, da Arena da Amazônia, enfim, de tudo. Mas a gente sabe, né, que o judiciário, nesse sentido, né, não sei o que acontece, a gente sabe, só que a gente não pode falar, porque aí ao invés do corrupto ser preso, quem vai ser preso somos nós que falamos. Mas, infelizmente, é isso. Os casos aconteceram, tivemos delações premiadas em que ex-governadores receberam 5% e 10% dessas obras de propina. Delações, mostrando, olha, o caminho do dinheiro é esse, entregamos para fulano aqui, conversamos com esse governador lá em São Paulo, tudo muito bem explicado e não deu em nada. Então, os casos de corrupção na esquerda sempre aconteceram, sempre. Agora, falar que o Bolsonaro interfere na Polícia Federal, se ele tivesse interferido, não tinha nenhum processo em andamento contra ele, o que mais teve foi processo. Falando um pouco de eleição estadual. Uhum. Temos aí grandes nomes, né? Omar, Davi, Maria do Carmo. Sim. Você vê aí um apurado de pesquisas que hora um está lá em cima, outra hora está lá embaixo. Com relação à pesquisa que você acompanha a política local, o que você pensa sobre essa... Matemática não erra. Não. Cálculo, né? Tem gente que acha que política é só emoção. E o erro está aí. Eu descobri muito tarde isso, né, inclusive. A política ela é muito ciência exata. Que o voto é computado 1 a 1. As pessoas não entenderam isso. Então você tem que ter a matemática levando para você. A questão das pesquisas é uma amostra. Tem gente que leva a pesquisa muito a sério, mas a pesquisa é uma amostra, primeiro, do momento, daquele dia, daquela semana, e depende de onde é feita essa pesquisa. Tudo isso tem que ser levado em conta. Né? Agora, aqui no Amazonas, hoje, eu acho que agora está posto, como é que eu vou colocar aqui, a disputa. Então você falou aqui, nós temos Omar Aziz, Davi Almeida, Maria do Carmo e hoje o Roberto Cidade. Então, o que nós temos que entender desse jogo político aqui no Amazonas? O que vai entrar em jogo? Primeiro, o Omar Aziz se lançou candidato a governo. Já saiu na frente
E em todas as pesquisas o Omar tinha 50%, 55%, não sei o quê, já ia ganhar no primeiro turno. Aí, por consequência, veio a Maria do Carmo para rivalizar com ele, direita e esquerda. A Maria já começou também uma percentual alto, porque querendo ou não, a esquerda e a direita tem ali seu percentual fixo, né? Aquela média de 20% a 30%. Isso é de praxe. Então a Maria já começou bem e o Omar também. Só que ninguém esperava que o próprio Davi fosse candidato, porque o Davi no começo estava apoiando o Omar, falava que não ia disputar, e acabou que o Davi decidiu vir candidato. Isso fragilizou o próprio Omar Aziz e uma parte da Maria do Carmo. Tem gente que acha que não, mas a Maria é muito forte em Manaus pelo eleitorado de direita. Mas a prefeitura, devido aos cargos, ela também pega uma parcela desse eleitorado. As pessoas não entendem isso, mas o funcionário, o comissionado principalmente, ele vira um cabo eleitoral. E ali não tem ideologia, gente. Ali é para garantir o seu sustento. E tá certo, não tá errado não. Então, já tirou uma parcela da Maria e uma parcela do Omar, que o Omar contava com esse apoio da prefeitura para fortalecer o eleitorado que ele já tem do interior do estado. Com a entrada agora do Roberto Cidade, fragiliza os votos do Omar no interior, tira uma parcela, não muito grande, mas tira aqui na capital. Então, quem que vai para o segundo turno? Hoje, se eu tivesse que apostar, se eu chegasse comigo e falasse, tu tem que apostar, tu é obrigado a apostar teu dinheiro. Eu já apostaria que o Roberto Cidade está no segundo turno. Certo. Falando sobre o Roberto Cidade, governador, hoje, ele participa de um grupo político, sim, formado por grandes nomes, inclusive o ex-governador Wilson Lima. Você acha que essa jogada aí, vou dizer jogada no sentido pejorativo, sim, mas essa manobra do tabuleiro político que eles fizeram, Roberto Cidade governador, Wilson Lima quer vir para o Senado. Certo. E, de acordo com a legislação eleitoral, o Wilson Lima fica 8 anos no Senado, se eleito. Isso. E Roberto Cidade fica 6 anos no poder, porque tem quase 2 e pode vir para mais uma reeleição. Exatamente. Você acha que isso aí é uma questão de grupo mesmo, para lá na frente voltar o Wilson Lima disputar uma eleição ou não? Olha... Ou não é fácil visualizar isso ainda? Eu visualizei exatamente isso. Isso foi calculado milimetricamente. Isso foi calculado a questão do Wilson, tem a questão da rejeição, tem a questão do potencial eleitoral de uma máquina governamental. A gente não pode... É por isso que eu cravei aqui. Se eu tivesse que apostar, eu colocaria o Roberto Cidade no segundo turno. Por quê? Ele está com a máquina do governo na mão. Ele vem para a reeleição. As pessoas não entenderam isso. Ele é governador agora e vem para a reeleição. Vindo para a reeleição, ele vem com tudo. Por quê? Ele tem hoje 22 nomes na Assembleia. Dos deputados que estão na Assembleia, 22 estão fechados com o Roberto Cidade. Mas a máquina do governo, o potencial que ele tem é muito grande. Olha, os prefeitos que estavam já apalavrados, fechados com o Omar Aziz, vão ter que recalcular suas rotas. Prefeitos do interior. Por quê? Porque se realmente, não, eu vou bater o pé, eu vou com o Omar, o Roberto Cidade pode fechar a torneira. Querendo ou não, é assim que funciona a política. Você falou uma questão importante. Interior, relacionando com a eleição do Estado. Pergunta que eu te faço. Durante muito tempo, os grandes nomes da política de antigamente tinham o interior como uma fonte de decidir a eleição. Sim. Camarada, eu estou perdendo aqui, mas eu me taquei para o interior. E ainda tem essa questão do interior. Interior é forte, interior elege. Você acha que hoje, com a rede social, apesar dos problemas de dificuldade de internet no interior, isso não mudou? Está meio que... Hoje a informação que não chega no interior, para que o político vá lá e peça voto no curral,
Você acha que hoje com a rede social isso não pulverizou mais a ponto de dizer, o cara vai chegar lá e vai dizer, não, eu te conheço, eu tô lendo aqui o noticiário aqui, eu sei quem você é. Você acha que isso não vai mudar o cenário para essa eleição? Ou ainda continua sendo o grande Não, garimpo? vai começar a ter uma certa mudança, mas muito pequena, porque, vamos lá, quem conhece o interior, você conhece, eu conheço, sabe que as pessoas necessitam de apoio. Quem vive de pesca, seja o que for, faz farinha, produz lá as hortaliças, não interessa, ele precisa de apoio. O governo do estado vai chegar com esse apoio. Aí você acha que essa pessoa que recebeu esse apoio, ela vai deixar de votar no governador e para votar no Omar, não seja lá em quem for, na própria Maria ou no Davi? Pouco provável. Por quê? Porque ele olha quem está estendendo a mão para ele. Ele não olha, não, isso é uma obrigação do governador. Ele está olhando quem está lá estendendo a mão para ele, porque isso sempre aconteceu. E não vai mudar agora. Querendo ou não, não vai. E aliás, isso é um alerta, inclusive, para a direita. Porque nós aqui, quando começamos na política, a direita é muito recente. A direita era um puritanismo. Não, você não pode ajudar essa pessoa. Eu fiz muito isso. O cara chegava lá no meu QG, lá na época da campanha, o cara, não, eu quero matar ele, eu quero isso, quero aquilo. Eu falei, cara, não faço isso, não faço isso. Todo mundo ganhou e eu me ferrei. Aí eu fiquei, caramba, será que o povo não aprende? Às vezes não é a questão do povo não aprende, às vezes a pessoa precisa, caramba. Então, vai lá, um produtor rural, se ele é ajudado, eu vou dizer para ele que ele não deve votar no cara que ajudou ele? Como é que funciona isso na cabeça do ser humano? Como é que eu vou falar isso para essa pessoa? Como é que eu vou mostrar para ela, não, você tem que votar em mim porque eu vou te ajudar. Mas o cara acabou de ajudar ele aqui. Como é que você quebra esse ciclo? Entendeu? As pessoas, nesse sentido, a única coisa que eu acho que tem que ficar claro para todo mundo é que nós vivemos num estado riquíssimo, onde as pessoas vivem na pobreza. Então, se elas entenderem que esse ciclo político tem que ser quebrado para que a gente comece a ter um crescimento econômico, uma evolução social no nosso estado, ela só acontece se mudar o quadro político. Se continuar as mesmas pessoas, vai continuar a mesma coisa, não tem como. Só que dificilmente isso vai acontecer no curto período, entendeu? Mas é possível ter um começo de quebra de paradigma. Falar agora sobre o Coronel Menezes. É uma outra figura da política que houve uma mudança. Né? Uma mudança, ele está ali no grupo agora do ex-prefeito Davi Almeida. Como que você vê essa aproximação do Menezes com... Você acha que ele vai conseguir trazer alguns votos da direita? O Menezes, ele tem votos da direita dos desavisados. Querendo ou não, o Menezes ele criou, né, um estereótipo em volta dele, ele conseguiu isso, mérito dele, mas o Menezes está no lugar que ele sempre quis estar. Quem conhece um pouquinho da história do Menezes, que eu conheço ali do período de 2017, 2018, foi quando eu conheci o Menezes. Então, o Menezes apareceu dizendo que era amigo do vice-presidente, o general Mourão, quando ele apareceu para a gente lá no meio dos movimentos, porque nós é que fazíamos a campanha do Bolsonaro, né, naquele período. E aí ele apareceu justamente naquele período que o Bolsonaro levou a facada. Nós tínhamos uma carreata marcada com o Bolsonaro aqui, estava tudo certo. Aconteceu essa tentativa de assassinato dele lá. E aí a gente ficou meio aéreo. E aí agora? O Bolsonaro não veio mais, a gente ficou sem saber o que fazer. Aí ele apareceu, falou, não, eu sou amigo do Mourão. O Mourão veio no lugar do Bolsonaro. Foi ali que a gente conheceu o Menezes. E aí o Mourão veio, aconteceu a carreata, tudo, aí o Menezes começou a caminhar com a gente nesses atos de campanha do Bolsonaro que nós fazíamos, que era uma mistura, né? Era uma campanha mais uma mobilização ali dos movimentos. E ele, numa dessas reuniões, chegou com os movimentos e falou, quero apresentar para vocês o meu candidato a governo, que era o Davi Almeida. E aí, naquele período, eu falei, cara, não dá. Porque o Davi, naquele período, estava com a Vanessa, Heron, até o Chico Preto estava, eu acho que com o Davi nessa época. Eu sei que estava um bolo danado, mas estava o pessoal da esquerda com o Davi.
Eu falei, cara, sem condições isso aí. Aí ele falou, então tá tudo bem, não tem problema. O sobrinho dele, o Coronel Pitbull, que é conhecido Pitbull, né? Era candidato a deputado federal pelo Avante, eu acho. Mas estava junto com o Davi. Enfim, ele já estava ali, já caminhava com o Davi Almeida nessa época. Aí teve esse desprendimento depois que o Bolsonaro foi eleito. Aí o Bolsonaro colocou ele ali na Suframa e ele começou a criar as asas dele, né? E aí criou-se aquele problema que todo mundo soube lá com o Davi Almeida, daquele financiamento das casas lá, que ia ter um financiamento do governo federal. Aconteceram algumas coisas internas, que eu acho que não vem ao caso agora, e houve esse rompimento do Davi com o Menezes. E aí, o Menezes daquele jeito, ele age daquele jeito, se a pessoa não serve para ele, ele agride mesmo com as palavras, fez isso com o Davi, fez isso com o Alfredo no PL, fez isso com o Alberto Neto, enfim, fez isso com todo mundo. E aí agora ele voltou porque as portas se fecharam, ele foi brigando com todo mundo e chegou um momento que não tinha mais ninguém para abraçar ele. Ele brigou até dentro do próprio grupo do Davi Almeida, aliás, do Wilson Lima, que era o grupo que ele estava antes, né? Porque ele queria ser, tudo ele quer ser. Não, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. Os caras falaram, calma, pô, aqui é organizado. Aí ele viu que não tinha mais espaço, reatou com o Davi, né? E tá lá. Como eu falei, eu acho que é o lugar que ele queria sempre estar. Você vê que antigamente a direita parecia que era mais unida, né? Era mais uníssona, pelo menos na época do Bolsonaro. Você acha que existem quantas divisões aqui de direita? Você é uma delas, é a líder de um movimento conservador, é uma liderança. Quem mais você pode apontar como liderança, assim, essas... Eu vou falar facções, que é uma palavra, mas essas divisões dentro da direita. Tá o Sérgio pra cá, com o líder do movimento... Assim, como é que eu vou te falar aqui? Hoje, a gente está até evitando ter esses conflitos, sabe? Por quê? Porque eu acho que se a gente conseguir deixar tudo a cargo do partido, facilita essa pacificação. Então, se as pessoas notarem, eu estou evitando ter conflitos, porque a gente precisa que o Flávio vença. Hoje, para mim, o primordial é o Flávio vencer. E para isso, a gente está tendo que engolir alguns sapos. Então, tem as lideranças. Hoje, o Alberto Neto é uma liderança, né? As pessoas falam, o Alfredo isso, o Alfredo aquilo. O Alfredo é o presidente do PL. O PL é o partido do Bolsonaro. Querendo ou não, o Alfredo é a liderança do partido. Então, nós temos essa queda de braço. Hoje tem a Maria do Carmo também, que é outra divisão. Que vamos dizer que sim, né? E você está unido com quem? Com o Alfredo? Está mais próximo ali? Hoje eu estou com o Alfredo. Mais alinhado com o Alfredo. Então tem Alfredo, Sérgio Kruck. Tem o Alfredo, a Maria, o Alberto. Eu estou aqui com o movimento porque as pessoas podem falar o que for, mas o trabalho que a gente tem não é de agora. Então a gente está trabalhando e eu tenho ajudado o Alfredo a tentar apaziguar essas coisas, entendeu? Ele me pediu isso, inclusive, porque teve muito conflito, o Menezes atacou muito ele, atacou o partido. Eu falei, olha, deixa comigo que eu aguento a pressão. E eu sou um soldado, eu sou um cara... Eu até escrevi um dia desse a frase, eu funciono melhor na guerra. Tem pessoas que gostam de paz, tem pessoas que funcionam melhor na guerra. Eu funciono melhor na guerra. A minha cabeça funciona melhor. Uma pressão, né? Eu sei como é isso, eu sou assim também. Então... Não que eu procure guerra, mas não é que... a gente tem mais agilidade, né? E acaba que a gente atrai esses negócios, né? E aí tem esses conflitos. Mas eu estou evitando. Mas é difícil, vou te falar que é muito difícil. Olha, está acontecendo nacionalmente agora a questão do Nicolas, né? Que está ali, já é meio que um Menezes a nível nacional, já tentando, colocando as asinhas dele, já tentando formar o grupo dele, a divisão dele, para ele ter o caminho dele. E, no fim das contas, ele está certo. Eu só acho errado ele querer desmerecer o líder. Então, se a pessoa te ajuda, uma das coisas que eu sou contra é a pessoa te ajudou e você ser ingrato. Cara, isso para mim é péssimo. Como ser humano e tudo. Então se o Bolsonaro hoje é o nosso líder maior,
e ele tomou decisões. Ah, eu quero o meu filho Carlos lá em Santa Catarina para ser candidato a Senado. Por quê? Por que ele escolheu lá? Porque é o estado mais bolsonarista. Então ele colocou o filho dele lá e pediu que abraçasse o filho dele. Ah, botei o fulano lá em tal canto. Aí o que aconteceu? Isso desagradou esse grupo. Por quê? Descobriu-se que eles tinham esse objetivo de começar a formar a parte deles. Então, querendo ou não, tem essas divisões a nível nacional. Todos os estados têm essa briga. Tá? Tem gente que acha que é só o Amazonas. Não. Todos. Alguns mais, alguns menos. Se você for analisar hoje, muita gente que estava com o Bolsonaro, ministro, ex-ministro, isso aqui, já não está no PL, está em outro partido, está brigando lá. Está acontecendo agora, por exemplo, em São Paulo. Hoje o Eduardo apresentou o presidente da Assembleia Legislativa como candidato a Senado no lugar dele. O Eduardo vem como primeiro suplente. André do Prado. E muita gente foi... Pô, por que o Eduardo fez isso? O cara é de centro, não sei o quê. Bom, primeiro que ele é do PL. Então, e outra, o Eduardo, ele entendeu o jogo. Por que o Eduardo colocou o André do Prado? E o Eduardo ficou como primeiro suplente? Porque o Tarcísio vem para a reeleição agora, o André do Prado automaticamente vai vir candidato a governo depois que o Tarcísio sair. Ele ganhando para Senado, ele vem para governo, com o apoio do Tarcísio, com o apoio do Bolsonaro, todo mundo. A tendência é que ele ganhe. Se ele ganhar, quem vira senador é o Eduardo. Sem esforço. E hoje ele não pode ser candidato. Ele está exilado lá nos Estados Unidos. Então ele precisa fazer isso. Se ele colocar qualquer um outro lá, o cara vai largar de mão para o Eduardo ser senador? Eu duvido. Por mais que o cara diga que é amigo, que é não sei o quê, não vai largar. Então o Eduardo fez o correto. E querendo ou não, a gente precisa ocupar esses espaços. Tem que ser muito pragmático nessa eleição. Para quê? Para que a gente vença a esquerda. Mais alguma coisa, meu amigo, que a gente tem para tratar hoje? Cara, eu acho que basicamente é isso. Tem a... Eu não sei se tu ficou de falar a questão lá da UFAM, né? Que teve a... Sim, tá. O pessoal tava me cobrando aqui se eu não ia falar nada. Cara, primeiro perguntaram por que eu não fui na UFAM. Eu fui em 2022, eu fiz uma denúncia ao Ministério Público Eleitoral. Tinha lá uma faixa, o Bolsonaro era presidente, tinha uma faixa lá dentro do sindicato dos professores, lá dentro da UFAM. Lá que o Bolsonaro era genocida, uma coisa assim, umas coisas que tinha lá. Eu fui lá para tirar foto, registrar para fazer a denúncia. E aí os idosos lá ficaram bravos comigo, que eu estava lá, né? Mas enfim, não foi nada assim, muito gritante. Eu só sou contrário, e eu converso muito dentro da militância aqui dos conservadores, a gente tem as nossas reuniões, e uma das coisas que eu converso é o seguinte: você tem que educar primeiro. Antes de você querer... eu vou lá apontar o dedo lá para o aluno, para o professor, lá dentro da UFAM. Vai funcionar? Não funcionou. Tá aí o exemplo que aconteceu. Então não é por aí. E hoje... Para quem está assistindo a gente aí, dá um resumo do que aconteceu. Um vereador, que é do PL, foi lá na UFAM, junto com alguns outros... as pessoas que são ligadas a ele, e foram lá e entraram na UFAM e tinha uns cartazes lá dos alunos. Eu não sei se era uma amostra, o que era. Era alguma coisa lá dos estudantes. E era questão política, entendeu? E aí estava escrito lá que parece que tinha morte ao Nicolas, umas coisas lá. Só que eles entraram lá e começaram a rasgar esses cartazes. E depois, claro, se você tem todo mundo foi estudante aqui. Você chega lá, o cara chega lá rasgando teu cartaz, teu negócio. Não funciona, cara. Não é assim que tu vai resolver o problema. E aí eles fizeram isso, fizeram no primeiro momento, no segundo esse vereador foi lá com eles, disse que para fazer uma fiscalização. Primeiro que a UFAM é federal. O vereador não tem essa prerrogativa para entrar dentro da Universidade Federal e fazer o que ele fez. Né? E aqui eu tenho que ser muito claro. Eu não posso ser um torcedor. A gente não pode mentir para as pessoas aqui. Se eu fizer isso, aí eu vou me assemelhar à esquerda. Então, ele foi lá, cometeu aí
esse erro estratégico. E aí teve uma discussão com os professores, enfim, os alunos foram lá, gritaram, e ele saiu de lá e não resolveu nada. E só causou animosidade. Então, aí é um erro. Outra coisa que eu falo que é erro nessa questão da UFAM, converso muito também com os jovens aqui da minha igreja. Tinha um pastor que estava conversando com a gente, aí ele falou, não, meu filho não vai nem passar na porta da UFAM. Eu falei, pastor, aí é que está o erro. O senhor educou bem seu filho? Você educou seu filho, não educou? Eu eduquei minha filha. Minha filha é aluna da UFAM. Pouca gente sabe disso. Estou falando hoje aqui. Sabe o que deu, você sabe a educação que deu. Ela está quase se formando em química. Está lá, está se formando. Aí eu falei, minha filha, você vai entrar na UFAM, é vontade dela? Estudou para isso? Eu falei, você sabe o caminho das pedras. E aí o que eu fiz? Eu monitorei a minha filha, caramba. Fiquei de olho, ver se não tinha nenhum desvio de conduta, se tinha alguma coisa errada, se pintou o cabelo, entendeu? Fiquei de olho. E os pais têm que fazer isso. Mas se os nossos filhos não estiverem lá, os nossos filhos que nós criamos bem, nós demos os melhores ensinamentos que a gente podia, se eles não estão lá, vai estar lá outros filhos que muito provavelmente não tiveram esse tipo de educação. E aí? Qual é a formação que vai ter para esses outros lá? Às vezes o nosso filho pode ser a luz que aqueles outros alunos precisam. Então por que a gente não olha desse lado? Aí eu conversei com o pastor sobre isso e ele falou, meu filho, você tem razão. Eu não tinha pensado nesse lado, eu pensei só no meu lado, mas eu falei, caramba, eu como pastor tenho que pensar nesse sentido. E ele tem que estar lá, porque se o meu filho estiver lá, a minha filha está lá, eu tenho o direito de entrar na UFAM. Minha filha estuda lá. Então eu posso ir lá, olhar se ela está sendo bem tratada, se ninguém vai mexer com ela. Porque eu avisei ela, se alguém tocar no seu cabelo, não precisa você revidar. Só ligue para o seu pai que eu resolvo o problema. Eu sou pai para isso. E aí é nesse sentido que a gente tem que ir lá. A gente tem que debater ideias, conversar com essas pessoas, mostrar, olha, estava lá o cartaz, morte ao Nicolas. Tá, morte ao Nicolas por quê? Você acha que matando o Nicolas vai resolver em que sentido? Matar o Bolsonaro vai resolver o teu problema em quê? As pessoas não entendem o que é... Eu vi uma definição muito perfeita de liberdade de expressão. Liberdade de expressão é você deixar a outra pessoa falar o que você não quer ouvir. E aí? A gente luta, a gente fala que premissa dos conservadores, liberdade. Aí eu vou entrar lá na UFAM e vou lá chutar, quebrar, rasgar, porque eu não quero ouvir aquilo. Não, a gente tem que ir lá e vamos sentar aqui nós dois, vamos conversar. Por que você está falando isso aqui? Não é muito melhor? Verdade. No final das contas, a gente sabe a educação que deu para o filho, né? Você coloca assim, não, eu não vou deixar minha filha estudar na UFAM. Você poderia ter pensado dessa forma, mas claro, sabe a educação que deu. Sim. E ela está se formando agora, né? Ela está ali, está fazendo uma outra graduação fora da UFAM, na área de enfermagem, ou seja, ela está estudando, está tudo certo. E a minha filha, evangélica, líder da igreja lá, dos jovens. Então, eu tenho certeza que as alunas que são da classe da minha filha, se conversarem com ela, elas vão ter vão olhar para a minha filha e falar, poxa, eu queria ir lá na tua igreja, quero conhecer lá. Ela é a luz, que às vezes aquela escuridão precisa. Então, ao invés de a gente estar lá e querer chutar, gritar, não vai adiantar. Claro, uma coisa tem que estar clara para todo mundo. A gente tem que estar preparado para tudo. Se você vai lá conversar, você tem que estar preparado para se defender. Para ouvir também, né? Para ouvir. Mas aí, nesse sentido, se a gente fala... Volto a repetir, se a gente fala em liberdade, a gente tem que dar a liberdade para outra pessoa falar. Só que a outra pessoa também tem que entender que ela vai ouvir a resposta. Só não pode ter esse tipo de animosidade, agressão, partir para isso vai resolver o quê? Nada. Né? Eu vi o Marcelo Ramos falando, que eu faço aquelas manifestações nas passarelas, coloco lá a faixa fora Lula, distribuo os adesivos, aí ele ficou chateado, né? Disse, vamos rivalizar, vamos não sei o quê. Eu desafiei ele, falei, então tá bom, se você quiser vir rivalizar, venha.
Mas eu tenho direito à legítima defesa. Então venha do seu jeito, eu vou do meu jeito. Acabou-se. Funciona assim. Se quiser vir conversar, quiser vir debater, tá aqui. A gente senta na mesa, a gente conversa. Agora, depende de cada um. Isso é liberdade, ué. Entendeu? Só que eu acho que se a gente começar a querer ir para a ignorância, não vai resolver. A política é esse, é o dom da palavra, da conversa, da Exatamente. união, da dialética, do confronto, né, de ideias, né? Exatamente. A universidade é para isso. É confronto de ideias. Ó, eu sou acadêmico aí da área do direito. Estou cursando agora direitos humanos. Aí muita gente fala assim, pô, direitos humanos isso. Eu tenho alguns embates com a minha professora lá, mas são debates de ideia. A minha professora ela é muito gente boa, ela não é militante. Ela fala, olha, eu estou ensinando aqui a parte do direito para vocês na parte dos direitos humanos. E, querendo ou não, tem algumas coisas lá que eu sou obrigado a engolir. Que eu falo, pô, caramba, isso daí eu não queria que o bandido tivesse esse direito. Mas ela me explicou, olha, o bandido tem esse direito por isso, porque senão o mundo viraria um caos. Beleza, tem coisas que não tem como eu aceitar, né? Umas coisas os direitos, por exemplo, que eu via o cara querer usar banheiro de mulher, essas coisas, entendeu? Não, são coisas que para mim não tão corretas. Eu falei para ela, ela falou, olha, ela tentou me explicar e a gente começa a debater. Mas é debate. A gente não tá ali, eu não fico com raiva dela, nem ela com raiva de mim. A gente está tentando entrar num consenso. Chegar num denominador comum. Eu falei para ela, às vezes é difícil, talvez a gente não chegue, mas a gente está aqui para isso, para aprender, para tentar evoluir, para melhorar. Acho que é por isso que a gente tem que ir para a faculdade, senão não adianta, caramba. Porque se a gente não, como sociedade, não entrar nesse consenso, não vai. A gente está num mundo hoje muito complicado. As pessoas querem todos os direitos, mas os deveres nada, né? Então, eu acho que a faculdade é para isso, a universidade é para isso. A gente tentar resolver isso aí no diálogo. Verdade. Meu amigo, é sempre bom, prazer conversar com você. Vamos fazer mais episódio, falar sobre política. À sua disposição. Muito obrigado. Pessoal, obrigado pela paciência, pela audiência. Tamo junto. Valeu.